Olá, começa mais um programa Arte e Vida. E quem está conosco hoje é a Liana. Tudo bem, Liana? Tudo bem. E ela que vai fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho de um lixeiro para carro e um coração para decorar também o seu carro. Mas antes de nós começarmos, vamos à lista dos materiais e voltamos já já. Molde, tecido 100% algodão, fibra em metro, fibra siliconada, fitas e viés para decorar. Então, e hoje nós vamos fazer esse trabalho maravilhoso, né? Que é um lixeiro para carro. Isso. E o coração também para decorar o carro, né? Exatamente. E nós começamos por onde? Bom, a gente vai começar com o molde. Esse aqui é o molde. Tá? Vamos precisar de tecidos, como você já falou. Tá? Então, você vai ter um tamanho mais ou menos de 20 por 90. Tá? Você vai colocar direito com direito, nós vamos trabalhar com ele. Aí você alfineta, para você conseguir trabalhar com o seu tecido sem ele escorregar, tá? Você vai pegar o seu molde, você vai colocar ele em cima do seu tecido. Você sempre vai cortar um pedacinho para deixar uma margem de costura, tá? Para você é melhor sobrar um pouquinho do que faltar. É verdade. É complicado. Então, você vai colocar esse tecido aqui e você vai recortar, vai riscar. Vai riscar. Isso, exato. Você riscou primeiro aqui. A princípio, você vai riscar só essa bolinha aqui. Aí você já vai entender o porquê, tá? Você riscou, deixou ela riscadinha aqui. Você vai guardar seu molde, que você vai usar só depois. Agora eu vou precisar da fibra. Então, você deixou o seu direito com direito. Você vai colocar aqui embaixo a fibra. Embaixo dos dois. Sempre com esse cuidado aqui de deixar direito com direito. Tá? Você vai sempre fazer o molde no avesso. Então, você vai colocar ele aqui. E você vai para máquina para costurar. Você riscou, fez a bolinha riscada do molde, você vem na máquina. Então, você vai usar uma costura reta, tá? E faz a costurinha normal, tá? Esquece que a fibra tá por baixo. Esse processo, por quê, Liana? Porque a gente vai precisar virar o tecido no direito. Você já vai entender o porquê dele, eu já vou... Reforça a costura sempre, né? Para ela não correr nenhum risco. Pronto. Você fechando ela, você vai vir com a tesoura. Você vai limpar os fios. Aqui. Você vai dar um pique nela aqui. E você vai recortar esse miolinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês entenderem melhor. Então, você vai recortar isso aqui. Isso daí eu já fico com o tecido preso à manta, né? Exatamente. Aí já estão os dois tecidos e a manta todas prontinhas, tá? Você vai costurar os três. Você tirou isso, você vem aqui e você dá bastante piquezinho aqui. Aqueles piquezinhos para quando a gente vai... Quando você virar o tecido, ele vai ficar bem... Não fica enrugado, né? Não fica exatamente. Ele vai ficar bem direitinho. E é bom mostrar, né, Liana, que foi cortado, mas foi deixado uma beiradinha, sempre deixa uma beiradinha para você não correr o risco de, na hora de dar esses piquezinhos, você cortar a costura também, a tua costura, tá? Tá, você fazendo isso aqui, você vai pegar um dos tecidos, ó, e vai passar aqui por dentro. Tá. Porque você vai querer que a fibra fique no meio disso, tá? Ó. Sim. Então, você vai passar ela toda pro outro lado. O bom, o interessante, eu não tenho aqui, mas que você tem um ferro de
passar, tá? Porque na medida que você for armando, ó, você vai passar ele e ele vai ficar bem certinho essa costura aqui. Então não vai ter franzido nenhum. E com a fibra, ela vai ficar mais certinha ainda. Porque depois você pode fazer um acabamento com a mão, você pode costurar ela com a máquina, você pode fazer. Então eu preciso, ó, que esse tecido fique no direito com o direito e com a fibra no meio, tá? Então é isso aqui que você vai precisar fazer. Então por isso que você tem que costurar o círculo primeiro, recortar, para você conseguir fazer esse acabamento com a fibra no meio, tá bem? Ó, ele deixando isso aqui prontinho. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar de novo o seu molde. Certo. Você vai colocar aqui onde está o círculo recortado. Tá? E você vai riscar o lado de fora agora. Certo. Então você vai riscar. Sempre é bom lembrar, né, Liana, que nós fizemos essa marcação com um lápis, né? Sempre com lápis. De preferência lápis 6B, que ele já marca bem. Ele já marca bem. Tem agora no mercado umas canetas que elas somem depois. Ah, é? Ela é bem legal. Às vezes é um trabalho que você não quer deixar, porque nesse caso aqui a gente vai colocar o viés, então não vai acontecer de riscar, de aparecer o risquinho, mas, né? Então, e tem trabalhos que você não vai usar. Então, ó, você riscou. Certo? Você vai voltar para a máquina, tá? Você vai começar. E você tem que ter sempre bastante cuidado com as duas partes, tá? Ó, por isso você passando ela bem em casa, você não vai ter esse problema dela ficar com as ruguinhas, tá bom? Tá. Vem e começa a costurar ela reta de novo, tá? E o bom do ferro é que como essa fibra metro aqui, a maioria das vezes ela vem com um lado com cola. Isso. Então você já vai ter uma certa facilidade em costurar, porque ela vai estar bem coladinha no tecido, tá? Aí você volta para sua máquina e vai fechar. Também com uma costura reta. Também com uma costura reta, tá? Com cuidado de ir arrumando o tecido para ele não franzir, para ele cuidar com a parte de baixo para ela ficar certinha. Também. Já estamos quase terminando, né, Liana? Fechamos. Você vai ter ele todo costuradinho. Certo. Tá? Tudo fechado. Agora você vem para limpar a costura. Então você sempre deixa um pedacinho, não muito perto, nem muito longe. Da costura, da né? costura. Para que não... Você não cortar o seu, porque depois você vai jogar o viés aqui em cima. Tá? E tem a opção também, Liane, de você colocar o plástico, se você quiser, porque como ele é um lixeirinho, as meninas são mais cuidadosas, né? Tem uns meninos que não, então é uma discussão bem... Porque às vezes colocam qualquer coisa dentro, colocam coisinha molhada, ou sobrinha de bala, então acaba estragando. Então você pode, a hora que você estiver fechando essa parte aqui, colocar um plástico daqueles fininhos. Daí eu coloco da metade para baixo. Para baixo, tá? Então, onde a gente for dobrar para fechar o saquinho, você pode colocar o plástico. Que daí ele sempre, você pode desvirar e limpar, ele tá sempre conservado. Tá? Não dá muito mais trabalho, né, Liana? Para fazer? Não, é só acrescentar o plástico. Na hora que você for fechar, já fechar com plástico, que não tem muito mais trabalho do que isso. Tem que ser aquele plástico fininho, então é bem tranquilo de você achar também. Então, e é um pedacinho pequeno. Tá, isso aqui estando pronto, você vai ter que fechar aqui, porque é aqui que vai ficar o seu, tá? Você vai fazer o seu trabalho, você vai fechar o pacotinho aqui, que esse aqui é o que você vai usar. Certo.
Então você vai passar uma costura reta também nos dois lados para ele fechar. Tá? Eu posso usar qualquer um dos dois lados, Liana? Qualquer um dos dois lados. Não tem assim, você você vai ter os dois lados iguais, tá? Tanto a frente quanto o verso. Eu vejo de repente porque às vezes tem esse ladinho aqui, ficou mais bonitinho. Então é tipo, esse ladinho vai ficar para trás, esse ladinho tá mais bonitinho, eu vou fazer a frente desse ladinho. Então tá, porque é importante mais que você vê ali, né? Como ele vai ficar viradinho. Então você vai deixar ele aqui marcadinho, tá? E vai fechar os lados. Com um alfinetezinho pra segurar, né, Liana? Sempre um alfinete, mas eu acho que é porque eu faço com ele fechado. Mas como tem gente que já não vai ter tanta habilidade, a gente vai colocar o viés primeiro pra mostrar, porque daí quando eu fechar eu já fecho com o viés, aí a pessoa fica mais fácil da pessoa ver como é que a gente coloca o viés. Então tá bom. Aí você já não vai usar mais um ponto reto, você vai usar um zigue-zague pequeno, tá? Porque você tem que prender os dois lados do viés. O segredinho do viés é você sempre colocar a parte da frente um pouquinho menor que a parte de trás, tá? Pra você fazer ele não correr o risco de despregar. E às vezes acontece despregar e você vai ter que desmanchar e fazer de novo. Então, porque tranquilo. O viés, na verdade, né, Liana, é algo assim bem... Por isso que eu gosto de fazer ele com um tecido. Às vezes eu pego, como aqui tem um rosa, eu pego um tecido rosa liso e faço o viés. Depois a gente dá umas dicas, se vocês quiserem, de como fazer o viés com o tecido. Então tá, você vem com o viés. Você costura até o finalzinho do tecido e você tem um acabamento no viés. Então você vai cortar essa linha para você fazer o canto e ele ficar bonitinho. Então você vai pegar essa pontinha e você vai dobrar ela para dentro, ó, as duas pontinhas para dentro. Tá? Ó, aí ela fica um acabamento bonitinho. Então você volta a costurar ele retinho novamente, tá? Reto no zigue-zague, no zigue-zague, né? Então a gente costurou toda, volta para fazer o mesmo acabamento no cantinho. Deixando sempre um pouquinho para passar por cima, tá? Para não correr o risco de um ficar. Próximo passo, Liana? Aí, como ele já tá com viés, o próximo passo é só fechar. Então, Liana, o trabalho do lixeiro tá finalizado. Fechadinho, né? Então, você não saia daí, porque no próximo bloco nós voltamos fazendo um lindo coração. Estamos de volta com o programa Arte e Vida, mas você que ligou a sua televisão agora e não sabe o que nós estamos fazendo, nós estamos aqui com a Liana fazendo um lindo lixeirinho para carro, um coração também para decorar o seu carro, mas também... Se você não pegou, não se preocupe. Na nossa fanpage nós temos tudo para você. É só entrar lá que nós temos um molde, a lista dos materiais e inclusive o link para você assistir os nossos programas, caso você tenha perdido algum programa. Tá lá também. Então, Liana, agora nós vamos para o coração. Certo, tá? Então, se você quiser fazer o joguinho, você vai usar um outro retalhinho com o mesmo. Tá? A gente vai fechar ele com um zigue-zague. Certo. Bem rapidinho. Vamos recortar da mesma forma que a gente recortou. Sempre lembrando, né, Liana, deixar uma parte para não dar uma beiradinha, né? Porque isso aqui vai aparecer bem pouco, porque a gente vai fazer a decoração. Então, você tem que deixar um espaçozinho sempre por aqui. Tá. Você recortou.
E é bom lembrar que foi costurado por fora, né? Por fora. Esse Pelo direito. Você não faz no avesso, esse você faz no direito, tá? Você recortando, você vai pegar a fibra, com a lista do material, a fibra em quilo, e você vai encher. Eu gosto de encher com a tesoura. Tá. Tem pessoas que não gostam, então você tem que tomar um certo cuidado para você não rasgar o tecido com a tesoura. Mas eu acho mais fácil. E também, né, Liana, para não fazer bolas, para que o material não, o produto, na verdade, não fique mal feito, né? Como umas bolinhas. Então ela sempre procura sempre uma qualidade boa da fibra, porque tem umas silicone. Tem umas que são mais em contas, mas não tem a qualidade. Se você quiser que o seu produto fique com uma qualidade mais legal, então investe um pouquinho mais, gasta um pouquinho, mas você vai ter um produto de mais qualidade. E eu vejo que tu sempre dá uma abridinha assim na fibra já para ela não ir embolada, né? Porque quanto mais amontoadinho, porque às vezes as pessoas fazem aquele bolinho assim para colocar, então ela vai ficar esse bolinho aqui lá dentro, então não vai ficar legal. Então sempre abre e deixa ela mais abertinho. Você vai arrumando, tá? Tá. E vai enchendo, vai fazendo aí. Isso. E você, cada um enche, vai mais a seu gosto. Eu gosto dele bem cheio, tá? Eu gosto das coisas que eu faço bem cheinhas, que dá uma impressão. É isso. É isso que eu ia te perguntar, né? Se tem necessidade de fazer muito cheio ou pode fazer menos cheio. Não, isso vai de cada um, então. Eu sempre digo que ele tem que ficar fofo, mas não duro. Ele tem que ficar uma coisa cheia, mas gostosinha de você tocar, né? Uma coisa que você vê que tá macio, mas ele tá cheio. Porque se você deixar ele muito sem fibra, ele fica com a costura feia do lado, você não consegue tirar as preguinhas que tem. Então ele não fica, como a hora que você botar os laços, as fitas, ele não vai ficar com um acabamento legal. Então eu gosto dele mais cheinho. Aí depois esse acabamento ali, tu costura? Eu sou mais da costura, tá? Mas você pode fazer ele todo com cola, se você quiser. Se você acha que não tem paciência de estar costurando, ou não sabe às vezes não sabe fazer pontinho, de repente você pode fazer isso tranquilo com a cola quente, tá? Ou com a cola, a instantânea eu não gosto porque ela mancha. Ela tem uma colinha de isopor, que é para EVA e para isopor, que também é boa. Ela não é instantânea, mas ela não deixa nada manchada, assim. É só você ter um pouquinho de paciência para ficar segurando até ela secar um pouquinho. E a cola quente não, a cola quente você tem, rápido, né? É fácil de você trabalhar, só tem que cuidar para não se queimar. Cola quente eu acho que foi a melhor invenção que teve para os artesãos, né? Facilita bastante a vida da gente, desde que você use com cuidado, para que não fique marcado, que não fique muito cheio, que não manche, então fica bem bonitinho. Tá, ó, você deixou ele, você pode ver que ele não tá muito turricadão, mas ele não tá murchinho, ele tá fofinho, tá? Então você fez isso aqui, você vai pegar uma agulha com uma linha e você vai fechar isso aqui. Certo. Então você vai esconder o pontinho lá dentro, tá? Sempre com esse cuidado de deixar o pontinho escondido. E como aqui é um zigue-zague, a gente não vai fazer um zigue-zague, e isso aqui não vai aparecer, mas nem por isso você tem que fazer de qualquer jeito. Tá? Então você vai fazer um caseadinho, um pontinho. Pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Então isso aqui é bem fácil de fazer. Liana, mas se eu tenho a máquina, como eu terminei, eu posso também costurar esse acabamentozinho aí na máquina. O problema de costurar na máquina é que como ele tá cheio, é mais dificultoso. É mais dificultoso. Você vai ter uma certa dificuldade de passar ele na máquina. Se você conseguir, ótimo. Termina, faz o nozinho de acabamento, um pontinho, tá? Cortou a linha, ele tá fechadinho. Então nós vamos para a parte de acabamento, tá? Hoje eu vou usar só a cola quente nesse daqui, pra gente fazer ele mais rapidinho, tá bom? Então você tem várias rendas, você tem uma infinidade, vai do seu gosto, vai do que você quer investir na peça, porque às vezes você quer que saia uma coisa mais barata, às vezes você quer uma coisinha que você não se importe de gastar mais um pouquinho. Então tem várias opções, tá? Essas casas de aviamento tem muita coisa de renda. Então o que você vai fazer? Você vai vir com a cola quente,
Você vai vir bem em cima da costura, porque o que a gente quer aqui é fazer o acabamento, esconder a costura. Você vem colando em cima da linha, tá? Com bastante calma, para você não se queimar. Lembrando sempre, né? Por favor, pra não se cuidem da queimar. mão, porque é muito dolorido. Queimei um monte já. Começava e queimava bastante. Então você só vem arrumando os detalhes dela aqui. Tá? Em cima da costura, Sempre né? em cima da costura, né? Porque a gente quer fazer o acabamento para não aparecer essa costurinha. Certo. E esse, na verdade, é um dos vários modelos, decorações que eu posso fazer no coração, né, Liana? Você pode fazer com renda, você pode fazer inclusive com tem esse daqui também que tu trouxe, que tá uma graça ainda, né? Tem, claro, faltam os acabamentos, mas esse já foi feito com renda, né? Costurado, daí essa renda eu não colo. Essa renda eu costuro. Mas daí tu costura com a mão também. Com a mão. Aí eu faço o mesmo pontinho, porque aí, como ela é lisinha, a gente tem que ir fazendo as preguinhas para ela dar esse efeito. Aí a gente colou esse aqui. Sim. A gente quer mais um detalhezinho. A gente vem com um outro cordãozinho aqui por cima. E faz o mesmo trabalho. Certo. Tá? É só para dar um detalhe a mais. Aí colo na beiradinha dessa aqui que a gente já colocou. Tá? Para ele ficar só um detalhezinho em cima. Também pode ser outro tipo de acabamento. Aí, né? Pode, Liana? isso fica bem no gosto da pessoa, né? Dá pra fazer com pérolas, que ficam muito lindas. Bem Você bonito, costura é verdade. todas as pérolas aqui em volta. Eu acho um trabalho, eu gosto muito de pérola, então eu acho muito bonito. Você fez o acabamento. Essa partezinha de acabamento tá prontinha. Tá? Aí... Na frente. Então nós vamos fazer o acabamento na parte de trás também, porque a gente precisa esconder essa partezinha. Então antes de você começar o acabamento, você vai pegar um pedacinho de fita bebê ou um outro cordão que você preferir e você vai costurar aqui. Tá? Daí eu costuro também. Aí você dá um pontinho também. Tem gente que só cola, mas eu gosto de dar um pontinho porque já, como vai ficar penduradinho, é uma coisa que já você sabe que vai ficar mais presinho já, né? Então, às vezes a cola pode... às vezes solta, às vezes você não coloca cola suficiente, então você só dá um pontinho para ficar bem acabado, bem segura. Na parte de trás eu sempre gosto de botar um trancelim, porque ele é bonitinho e não é um valor tão alto, né? Assim você consegue ele num preço bem legal. E na parte da frente a gente consegue fazer um laço com rendas, com fita bebê, se você quiser fazer. Você faz um lacinho da renda, um lacinho com a fita branca ou com o trancelim. Vamos usar o trancelim que a gente usou atrás, que a gente amarra com a fita branca. Você fez 3 lacinhos, coloca um em cima do outro e amarro com a fita palito. Com a fita palito. E vai fazer um acabamento aqui. Coloca no meio do coraçãozinho. Ó, tem essas florzinhas de cetim que eu gosto bastante, só pra dar uma quebrada. Eu digo que eu ponho marrom pra animar os maridos, que eles uma cor mais sóbria. Ela fica prontinha. Tá? E sempre esse daqui aqui na parte de baixo também. O mesmo lacinho, tá? Ah, sim, porque sempre são as emendas. Onde você vai botar o lacinho é onde você acabou as emendas das fitas. Porque na verdade aqui tinha a emenda do outro, desses dois aqui, né? Então sempre onde for a emenda, você coloca um detalhe para ele não aparecer. Tá. Porque fica mais organizadinho. Liana, enquanto nós estamos aqui conversando, deixa eu te perguntar uma coisa. E quanto eu gasto para fazer esse kitzinho aqui que nós fizemos hoje? Que é o lixeirinho e o coração. Acaba gastando
estourando uns 15 reais com detalhes, com botão, com viés, com tudo. Com tudo. E eu consigo daí vender por quanto? Na faixa de 35 a 45 reais. O kit? O kit. Porque ainda você tem a opção, se você quiser incrementar um pouquinho mais o kit, você fazer a toalhinha de lavabo, que daí fica pro carro também, que às vezes as pessoas gostam de estar com uma toalhinha, ou tem criança e tal. Então você acaba usando, pega uma toalhinha branca de lavabo, coloca mesmo um tecido, coloca, faz umas flores, ou borda, ou faz qualquer coisa, você incrementa, aí na faixa de 52 o kitzinho com a toalhinha, 58, isso tudo depende muito da qualidade do material que tu vai usar e tudo então mais, você tem que aprender a sentar, porque às vezes eu fico rindo com as minhas amigas e dizem, mas eu não sei colocar preço. Digo, você senta, vê tudo que você gastou com calma, mede tudo, né? Porque às vezes a gente não tem o hábito de medir o que a gente faz. É verdade. Então você tem que medir tudo que você gastou, digo, e tem o teu tempo, tem a tua mão de obra, tem tudo que a gente para fazer isso. É verdade. Né? E dedica um tempo, um bom tempo com isso. Então eu acho que tem que ser valorizado sim, tem que cada um saber direitinho o que cobrar nisso. Então, Liana, nós já estávamos falando, né? Enquanto estava terminando aqui, tu já foi falando um pouquinho, né? Como tu entrou no artesanato, né? Então, na verdade, tu entrou no artesanato há quanto tempo, mais ou menos? Olha, porque eu comecei, pra ser sincera, foi na última enchente. Eu comecei um pouquinho antes da última enchente. E a minha professora, uma pessoa muito querida, ela acabou perdendo a loja dela porque deu enchente e a gente acabou se desencontrando um pouco. Mas eu comecei por um acaso, eu tava com a Eduarda pequena, então eu queria uma opção de fazer, não que a gente não faça muita coisa com filhos em casa, verdade. a gente faz. E eu acabei indo aprender. Por uma curiosidade, eu achei sempre gostei muito, eu sempre achei tudo muito bonito. Então eu acabei indo. E começou como uma brincadeira. Mas é uma coisa que eu faço com muito amor, eu gosto demais de cada peça que eu faço. Eu me apego muito, eu gosto de fazer muito boneca, então eu me apego muito às minhas bonecas, eu fico meio triste quando eu tenho que vender minhas bonecas. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, me encontrei, eu sempre digo, foi uma coisa assim que eu me encontrei. Eu sempre fui muito agitada, eu sempre fui muito elétrica, então é uma coisa assim que, por incrível que pareça, eu sempre equilibrada. Fico quieta, ninguém acredita que você fique quieta, mas eu sento e fico. Então, se eu paro pra fazer uma peça, eu paro tudo pra fazer aquela peça. Então, gosto dos detalhes, gosto dos vestidos, gosto de tudo assim. E recomendo, porque é uma coisa muito boa de fazer. Muito. Então, antes tu trabalhava fora e agora... Eu sempre trabalhei fora, agora eu tô com a loja e agora eu faço minhas encomendas e faço as minhas coisas, é muito bom. Então, tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, Liana, pela tua participação. Imagina. E com certeza, né, a Liana vai estar conosco novamente, né, Liana? E de repente até para fazer uma boneca, né? Já que ela é tão apaixonada assim por boneca, né, Liana? Sou bastante. E você que está aí, então, não deixe de assistir os próximos programas. E se você não assistiu a algum dos nossos programas, não perca a oportunidade de assistir todos os programas que você perdeu. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.